Neste vídeo vamos começar a fazer aqui a resolução de alguns destes exercícios. Ora, para começar vamos abrir aqui o Visual Studio 2019. Vamos criar aqui um novo projeto. E vamos selecionar aqui C# para Windows e vamos criar então uma aplicação do tipo consola do tipo .NET Framework. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos colocar aqui ficha 1, exercício 1. E vamos fazer aqui Create. Guardamos alguns segundos que o projeto seja criado. E aqui temos então o nosso projeto. Vamos colocar aqui um lado do outro. Ora, e neste primeiro projeto o que nos é pedido é então para criar um algoritmo que lê o nome da pessoa e escreva lá seguido do nome da pessoa. Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser apresentar aqui uma string nome. Okay? Na nossa estrutura de dados nós vamos precisar de guardar o nome que vai ser inserido pelo utilizador. E vamos agora colocar então o nosso código. Console.writeLine. Nós vamos escrever uma mensagem para o utilizador. Vamos colocar aqui e insira o seu nome. E ponto e vírgula no final da linha. Okay? Ou seja, vai-nos ser apresentada ao utilizador então uma mensagem para o utilizador inserir o seu nome. Ora, vamos aqui então agora guardar na variável nome o que o utilizador escreveria, ou seja, console.readline. Então o que é que iria acontecer? Ia ser apresentada uma mensagem ao utilizador para ele inserir o seu nome e de seguida ficamos a aguardar, ou seja, ficamos a aguardar que o utilizador insira alguma coisa e essa alguma coisa vai ser guardado dentro da variável nome. Finalmente, o que nós vamos escrever writeLine, olá, vamos dar aqui um espaço e vamos acrescentar aqui o nome que foi inserido e ponto e vírgula no final. Ou seja, lá está, temos aqui ler o nome de uma pessoa, temos aqui a parte da leitura, colocamos apenas aqui uma mensagem para informar o que é que nós estamos à espera que o utilizador insira e depois vamos escrever olá e o nome da pessoa, ou seja, colocamos aqui uma string, neste caso é um texto direto, olá, damos um espaço e vamos apresentar o que foi inserido pelo utilizador e guardado na variável nome. Ora, vamos testar, vamos aqui debug, start without debugging, insira o seu nome, por exemplo, Bruno, e temos aqui então, olá, Bruno, independentemente do valor que eu colocar aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, José António. Eu coloco-me ali então José António. Ok? Sem qualquer problema. E teríamos então aqui o nosso primeiro exercício completo. Vamos agora criar aqui um novo projeto. Exatamente igual. Ficha 1, exercício 2. E o que vamos agora neste caso fazer é ler dois números inteiros e apresentar a sua soma. Ou seja, vamos ter que guardar aqui dois números inteiros, vou chamar N1 e N2. Poderia dar-lhes aqui um valor inicial, neste caso não há necessidade. Vamos colocar aqui console.writeLine, insira um número, okay? Ou seja, vou pedir ao utilizador para ele inserir um número, vou-lhe dar essa mensagem, okay? Esse feedback inicial. Vou colocar aqui N1 igual a console.readline. Okay? Agora reparem o seguinte, foi isto que fizemos no anterior, mas no anterior estávamos a ler uma string. Nós estamos a utilizar um console readline, tudo que é lido por parte da console é lido como formato de string. Ou seja, o que temos que fazer aqui é fazer uma conversão deste valor para string. Então vamos colocar aqui um convert. Desculpem. Vamos colocar aqui um int 32.parse deste valor. Okay? Então o que é que vai ser feito? Vai ser lida uma string com o que nós inserimos na nossa consola, vai ser convertida para o número inteiro e guardada aqui no N1. Vamos agora fazer a mesma coisa para o segundo, ou seja, console.writeLine, insira outro número, por exemplo. Estas mensagens são completamente aleatórias, vocês podem escolher o que quiserem. E vamos ler para aqui. Console.readline.
tanto as mensagens como os nomes das variáveis, cada um é que define, okay? Devem ser sempre sugestivas, ou seja, eu aqui faz sentido se eu estou a ver um número, colocar aqui N1, número 1 ou algo desse género, do que colocar aqui, por exemplo, A ou outra coisa qualquer, okay? Porque faz sentido nós depois estarmos a verificar e a conseguir perceber o que é que vamos apresentar. Ora, e aqui agora vamos fazer então console.writeLine, colocar aqui a soma é, e vamos acrescentar aqui o N1 mais o N2 e vamos testar e vamos verificar aqui uma situação. Insira um número, eu vou colocar aqui por exemplo 1, insira outro número, vou colocar aqui um 2. Reparem o que acontece, eu estou a apresentar aqui, a soma é 12. Porquê? Quando nós estamos a fazer desta forma, o que é entendido aqui no writeLine é que eu quero escrever o conteúdo da variável N1 e o conteúdo da variável N2. Para eu fazer o cálculo, eu tenho que colocar este cálculo entre parênteses. Okay? Assim, o que é que vai ser feito? Vai ser primeiro feito este cálculo e depois o resultado vai ser concatenado, ou seja, vai ser junto aqui a esta mensagem. Ora, vamos testar novamente agora com esta alteração. 1 e 2, e agora sim, a soma é 3. Poderíamos ainda acrescentar aqui uma outra forma. Eu vou comentar aqui esta linha, eu comento esta linha com barra barra, e eu poderia acrescentar aqui uma terceira variável, soma, e fazer algo do género, soma é igual a N1 mais N2. E agora sim, console.writeLine, a soma é, e coloco-lhe aqui o valor da soma. Fazer desta forma ou fazer desta é exatamente a mesma coisa, ok? Aqui o que nós estamos a fazer é criar uma outra variável que vai armazenar o valor da soma, em que isto seria útil caso nós fôssemos utilizar a soma para mais alguma coisa à frente, ok? Não só para apresentar aqui neste caso, para apresentar bastaria-nos colocar aqui o cálculo, mas é uma solução tão válida como a anterior. Ora, podemos chegar aqui, vamos só apresentar aqui o código. 1, vamos colocar aqui outros valores, por exemplo 3 e 2, ou 3 e 6. Okay? E a soma então seria o 9. E teríamos então aqui o nosso segundo exercício completo. No caso do exercício 3, é algo muito semelhante com o anterior, ou seja, nós queremos criar um algoritmo que após ler dois números inteiros apresente a sua diferença. Qual é a diferença para este exercício? É única e exclusivamente que neste caso é a soma e neste caso é a diferença. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar todo este código e vou criar agora o novo projeto. Vamos aqui, New Project, .NET Framework, ficha 1, exercício 3. Eu vou colocar aqui exatamente o mesmo código, vou alterar aqui, por exemplo, para diff, de diferença, vou trocar aqui o nome da variável e trocar aqui também. Aqui a diferença é e o valor. E o que é que eu tenho que trocar ainda mais? Aqui o sinal. De uma forma muito geral, a única coisa que difere de um exercício para o outro é mesmo aqui na operação, este caso da diferença. Vamos aqui só colocar aqui também nesta parte e aqui um menos. Então vamos fazer o seguinte, vamos neste caso colocar desta forma e comentar aqui esta parte. Okay? Nós podemos inclusive deixar os dois. Okay? O que é que iria acontecer? Iria nos aparecer a mensagem duas vezes. Agora vamos até testar. Vamos colocar aqui desta forma. Vamos testar. Por exemplo, vamos colocar aqui 10 e 8. Então, é-nos apresentado aqui duas vezes, a diferença é 2. Okay? Porque é-nos apresentada por esta linha e é-nos apresentada por esta linha. Vamos aqui comentar só esta para colocar então aqui desta forma. E aqui poderíamos comentar também aqui a variável. Vamos inclusive colocar aqui isto desta forma e comentar também aqui esta variável. Caso seguinte, pretende-se lendo a base e a altura de um triângulo calcular a sua área. Ora, vamos aqui criar um novo projeto.
ficha 1, exercício 4. Aqui neste caso eu vou pedir para gravar, porque ele está-me a perguntar se eu quero gravar o exercício anterior. Sim senhor, quero gravar. E vou calcular então aqui, tendo em conta a base e a altura do triângulo, calcular a sua área. Ora, vamos considerar que os valores seriam decimais neste caso. Ora, vamos colocar aqui double, que será um valor decimal, base. Okay. Aqui neste caso nós não devemos colocar o base, vamos colocar aqui um B e um A. Ou vamos colocar aqui underscore base e underscore altura. Isto porque base é um nome reservado da linguagem. E vamos colocar aqui então console writeLine. Insira o valor da base do triângulo. Aqui o acento não está correto. Triângulo. E vamos ler então o valor da base. Ou seja, a base seria igual a double.parse. E iríamos ler então console.readline. Fazemos exatamente a mesma coisa para a altura. Ou seja, vamos aqui duplicar isto. Okay? Eu selecionei e fiz Ctrl D para duplicar. E agora vou pedir inserir o valor da altura do triângulo. E vou guardar isto no altura. O que é que eu quero agora? Quero apresentar o resultado final. Então vou fazer console writeLine. Neste caso é pedido a área do triângulo é, e vou fazer aqui o cálculo. Ora, será base vezes a altura a dividir por 2. E teríamos então aqui, vamos só chegar isto aqui um bocadinho mais para o lado, e teríamos então aqui o nosso cálculo. Mais uma vez podíamos estar a gravar numa variável à parte, mas pronto, temos aqui então um exemplo. Vamos executar. Base do triângulo, por exemplo, 2. Altura do triângulo, 6. Okay? E dá-nos então aqui neste caso, nós colocamos aqui o 2, vamos colocar com outros valores. Por exemplo, 3 e 4. Okay? Então teríamos que a área do triângulo é 6. Lá está. 3 vezes 4, 12. A dividir por 2, daria então aqui os 6. Podemos ainda colocar aqui valores decimais, por exemplo, 2.5. E agora reparem o que é que aconteceu. Ao colocar 2.5, eu tenho aqui a informação de que eu coloquei a cadeia de caracteres de entrada não está no formato correto. Isto porque ao colocar na nossa linha de comandos nós não podemos colocar com ponto, temos que colocar como vírgula. Ou seja, vamos aqui 2,5, okay? E agora sim já foi aceito, e 4,2 por exemplo. Okay? E dá-nos aqui então, a área do triângulo seria então 5.25. Vendo e comparando um bocadinho estes exercícios com os anteriores, a principal diferença é mesmo só no cálculo. Okay? Nós o que estamos a fazer neste caso aqui é um cálculo diferente, estamos a fazer uma multiplicação e uma divisão, que é o que varia para os exercícios anteriores. Vamos passar para o 5. Vou criar aqui um novo projeto. Ficha 1, exercício 5. E vamos criar. E temos aqui o exercício 5. Vamos então criar aqui um programa que recebe um valor pago, um valor que é o preço do produto e retorna o troco. Ou seja, eu vou comprar um produto, tenho o preço do produto e eu pago um certo valor e quero calcular o troco que tem que ser dado. Okay? Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui um valor double, preço. Okay? Eu aqui neste caso eu opto sempre por não colocar nem cedilhas, nem acentos. Okay? Tudo isso são caracteres especiais que eu não coloco por norma nas minhas variáveis. É sempre uma boa prática, porque há linguagens que não suportam. Okay? No caso do C# não há problema, mas há linguagens que não suportam e eu opto sempre por não colocar. Ora, temos então aqui o preço, okay? E temos o... vamos colocar aqui valor pago. E o que vamos fazer? Vamos aqui calcular até aqui com o troco. Okay? Vamos fazer neste caso com mais uma variável auxiliar. Então mais uma vez, console.writeLine.
insira o preço do produto e vamos ler para a variável preço, fazer aqui um double parse console readline, vamos ler o valor do nosso produto, vamos de seguida quanto, vamos colocar aqui qual o valor pago pelo cliente, vamos colocar aqui o valor pago é igual a double.parse. Poderíamos estar a falar com valores inteiros, mas vamos generalizar e permitir então verificar com valores decimais. Vamos colocar aqui o troco, seria igual então ao valor pago menos o preço. E vamos apresentar aqui então console.writeLine, entre aspas, o troco é, vamos acrescentar aqui o valor do troco. Vamos executar o nosso programa. Então aqui, insira o preço do produto. Por exemplo, vamos colocar aqui 12,5 e vamos imaginar que eu paguei, por exemplo, 20 euros. Então, eu recebi aqui a informação então, que o troco é 7,5. Ok? Então teria aqui este cálculo. Mais uma vez, a única coisa que altera é aqui a forma como nós entendemos o nosso programa e a forma como é calculado o resultado final. Vamos continuar aqui para o exercício 6, rapidamente. Vamos aqui criar ficha 1, exercício 6. O exercício 6 receba um valor do quilo de um produto e a quantidade de quilos consumida, calculando o valor final a ser pago. Então vamos colocar aqui double preço por quilo e vamos acrescentar aqui algo diferente. Vamos colocar aqui um int número de quilos. Okay? Ou seja, vamos utilizar um valor inteiro e um valor decimal. E vamos pedir agora ao utilizador console.writeLine. Poderíamos colocar ali um valor em quilos decimal também, mas para vermos aqui a diferença e percebemos que não há grande diferença no que estamos a trabalhar. Ora, vamos aqui colocar qual o preço do quilograma. E aqui reparem, aqui já é uma mensagem, por isso aqui já faz todo sentido, nós temos caracteres especiais. Vamos colocar aqui o preço do quilo ser igual a double.parse console readline e de seguida vamos colocar aqui quantos quilogramas comprou, número de quilogramas igual a int32.parse console readline e vamos agora apresentar aqui o valor final console.writeLine. Neste caso vamos escrever diretamente, aqui falta as aspas, o preço final é, e vamos colocar aqui entre aspas, vamos fazer um cálculo e vamos colocar aqui o preço por quilo vezes então o número de quilos comprado. E vamos testar. O preço do quilo, por exemplo, 12, comprei por exemplo 2 kg, então teria aqui então o meu preço final de 24. Pronto, estes 6 primeiros exercícios são bastante semelhantes, com bastantes parecenças, mas a ideia é mesmo percebermos que poderemos ter vários enunciados diferentes, mas que a forma de resolução é bastante similar entre eles. E a ideia é percebermos mesmo que, mesmo colocando um enunciado muito diferente, nós conseguimos ter resoluções muito parecidas.